Graça e paz, igreja. Nós estamos numa série de pregações do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, e convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 30. Deixem abertos, irmãos, daqui a pouco a gente faz essa leitura. Mateus 5, versículos 27 a 30. Oremos. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a leitura da Tua Palavra, a explicação da Tua Palavra, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, pois queremos ouvir a Tua voz. Muda, Senhor Deus, aquilo que precisa ser mudado em nossos corações. Confronta-nos com a Tua Palavra, pois a Tua Palavra é a verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema da nossa palavra de hoje é imoralidade sexual, uma verdade inconveniente. A sociedade está sensualizada. Estamos mergulhados nesse oceano cultural que a cada instante gritam, satisfaça o seu corpo. Existe uma agenda diabólica que objetiva sensualizar a sociedade. As garras da moralidade afetam toda a sociedade e nós percebemos e vemos isso entrando em nossos lares, nas igrejas. O adultério começa a tomar proporções maiores, alguns até achando que isso é normal, inclusive dentro da igreja. Até mesmo as nossas crianças têm sido vítimas dessa onda da imoralidade sexual. As denúncias de pedofilia aumentaram nesse último ano, nesse período da pandemia, em mais de 190%, segundo as nossas autoridades policiais. A ditadura de gênero, fundamentada nos princípios de Yogyakarta, que tem como princípio de que não existe gêneros definidos, mas sim essa quantidade de gêneros é fluido, então depende das circunstâncias e depende do teu sentimento. Então não existe limite para diversidade de gênero, e essa ditadura de gênero utiliza as mídias sociais, grandes grupos econômicos, inclusive nossas autoridades judiciais máximas, chegaram até a utilizar esse princípio de Yogyakarta para embasar sentenças judiciais. Um coral, recentemente, de homens gays de São Francisco, lá dos Estados Unidos, espantou a cristandade com frases claras, divulgando a sua agenda gay. Abre aspas: vamos converter seus filhos, acontece pouco a pouco, silenciosamente e sutilmente, e você mal vai perceber. A pornografia também afeta o meio cristão. Um site evangélico, Hebreus 11, fez uma pesquisa entre 12.637 cristãos a respeito da sua interação com a pornografia, e 96% desses cristãos disseram que já tiveram acesso à pornografia. 43% tiveram seu primeiro acesso entre 8 e 12 anos de idade. 57% continua tendo acesso à pornografia. Desses, 42% acesso, uma vez por semana. 60% diz que acesso via celular, 38% via computador. 66% dizem que querem parar de consumir pornografia. E 50% desses dizem que não sabe aonde pedir ajuda. Irmãos, nós estamos então no meio dessa onda da imoralidade sexual, e a pergunta: o que esse texto que nós vamos ler tem a nos dizer e nos ajudar nesse combate da imoralidade sexual? Façamos a leitura, irmãos, assentados mesmo, os irmãos, por favor, me acompanhem. Mateus 5, 27 a 30, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito
te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que te perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que esse texto tem a nos ajudar e a nos dizer a respeito do combate contra essa imoralidade sexual? Esse texto está inserido no Sermão do Monte, e o Sermão do Monte, ele lança a luz a respeito da santidade de Deus, e também diz como os filhos de Deus que entram através da salvação do reino de Deus devem se portar. Então nos apresenta sobre a ética do reino de Deus, dos cidadãos do reino de Deus. E o padrão, em todo o Sermão do Monte, nós vemos claramente, percebemos claramente que é a santidade de Deus. 1 Pedro 1, de 15 a 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. R.C. Hale, ao comentar a respeito do Sermão do Monte, ele disse que o Sermão do Monte nos aponta como Deus é santo e como nós somos urgentemente necessitados de alguém que nos ajude, de alguém que nos salve dessa condenação e nos santifique. Quais são essas verdades que Jesus Cristo nos apresenta nesse sermão, nessa parte desse Sermão do Monte? Esse texto, irmãos, tem a ideia central. Nós precisamos, como igreja, urgentemente decidir a quem nós iremos seguir: a este mundo ou seguir a Jesus Cristo? Esse texto é um apelo a nós a decidirmos entre querer viver para este mundo ou querer viver para o mundo que há de vir. Podemos dividir esse texto, esses 4 versículos, em 2 partes. Os primeiros 2 versículos nos falam a respeito da imoralidade que está no coração, e a segunda parte, como tratar essa imoralidade, como tratar esse pecado. Esse texto não é apenas aos casais. Existe um princípio muito maior e que abrange toda a sociedade, independentemente de sexo, de estado civil, independentemente da idade. O Catecismo Maior, na sua pergunta 139, quando vai comentar a respeito desse 7º mandamento, que é não adulterarás, ele nos aponta para o princípio da imoralidade sexual. E quando ele vai dissecar a respeito desse 7º mandamento, ele faz uma lista enorme de pecados que estão debaixo desse guarda-chuva, desse grande princípio da imoralidade sexual: adultério, fornicação, incesto, sodomia, imaginações, pensamentos, propósitos, afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, o ouvir essas mesmas comunicações, os olhares lascivos, o comportamento imprudente, o vestuário imoderado, casamentos ilícitos, a demora indevida em se casar e ter mais de uma mulher ou mais de um homem ao mesmo tempo, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações e impurezas. O Senhor Jesus Cristo nos ensina e nos fala não apenas da imoralidade dentro do laço conjugal, mas todo e qualquer tipo de imoralidade sexual que desvirtua os propósitos divinos, o qual o Senhor Deus estabeleceu apenas para ser vividos e desfrutados dentro do leito conjugal. Esse texto nos fala não apenas em cultivar pensamentos dentro do coração, mas também despertar desejos inapropriados em outros. Jesus está falando então, Jesus não está falando da beleza estética, Jesus não está condenando isso, o olhar e admirar a beleza estética, mas sim
a admiração e os desejos impuros dentro do coração. Para os fariseus daquela época, o crime, o pecado do adultério era apenas no ato externo, mas Jesus aprofunda muito mais o conceito e amplia dizendo, ele está dentro do coração. Esse texto nos fala sobre a anatomia do pecado da imoralidade. Se fôssemos fazer um raio-x desse pecado, nós viríamos na sua chapa, na sua imagem, as garras, as raízes desse pecado entrando e cravando suas unhas, as suas garras dentro do coração, do nosso coração. A teologia, quando fala a respeito do coração, ela está falando a respeito das afeições, dos nossos afetos, daquilo a qual nós dedicamos tempo, daquilo que nós estimamos, daquilo que nós dedicamos o nosso amor, a nossa admiração, o nosso apego. Então, portanto, o pecado da imoralidade também é um ato de idolatria. Quando a criatura deseja se autossatisfazer, contrariando um ordenamento divino, isso é um ato de idolatria, pois eu desejo atender aos meus próprios desejos, e mesmo indo contra ao meu Criador. É um ato de idolatria. Enquanto o mundo diz, não podemos reprimir os nossos desejos mais internos, a Escritura diz, não à imoralidade sexual, afastem-se desse pecado. Mas por que precisamos nos afastar? Porque esse pecado traz graves consequências internas, não só durante a nossa caminhada neste mundo, mas também consequências eternas. Isso influencia a nossa eternidade. E eu quero apenas só citar aqui 2 exemplos rapidamente. O exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Davi alimentou o seu desejo de olhar durante aquele passeio na sacada, no terraço da sua casa. Ele encontra uma mulher, admira a mulher, a Batseba, e alimenta desejos em seu coração, e todo mundo sabe as consequências que levaram aquele olhar e aquele desejo impuro do seu coração. Trouxe tragédia, não só a vida, a sua família, com a morte do seu filho, com rebeldias, mas também trouxe tragédia à família de Batseba, com o assassinato também do seu marido. Então nós vemos aí um pecado de Davi e ao mesmo tempo também, eventualmente, de Batseba. Por que ela resolveu tomar banho em frente à sacada do rei? Então o desejo sai do coração. Outro exemplo é Sansão. Ele caiu em desgraça em razão da sua devassidão moral. Nós temos um texto muito poderoso, Romanos 1, de 24 e 28, onde mostra que o nosso coração corrompido e obscurecido é a raiz desses desejos pecaminosos. E, em resumo, esse texto de Romanos diz, por haverem desprezado Deus como juízo, entrega o próprio homem à sua própria vontade. É juízo de Deus. Irmãos, enquanto o mundo diz, não há pecado, atenda a esses desejos, a palavra diz de forma clara, afastem-se desse pecado. Nós vamos, na segunda parte, versículo 29, o Senhor Jesus Cristo nos diz em como tratar esse pecado, como tratar a imoralidade sexual. Versículo 29, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que te perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. O Senhor Jesus Cristo aqui nos dá um alerta, precisamos tratar esse pecado, não é de forma literal. Alguns até utilizaram essa leitura de forma literal, como Orígenes, no século II, o qual ele mesmo se castrou, tentando lutar contra a sua própria imoralidade sexual. Não é de forma
literal, mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo: precisamos ser radicais, precisamos ser proativos, nós precisamos exigir de nós mesmos atitudes sérias diante desse tipo de imoralidade sexual. Colossenses 3:5. Eu convido os irmãos, vamos abrir Colossenses 3:5, vamos fazer essa leitura. Colossenses 3:5. Vamos ler todos juntos? Colossenses 3:5, todos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Só até aí eu leria o 6. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós observamos isso de forma clara. A palavra de Deus fala a respeito de combater como ordenamento divino toda a natureza lasciva. Quando nós falamos sobre esse tipo de tratamento, e é o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, sobre o tratamento, como tratar a imoralidade sexual, nós estamos falando desse processo de santidade. Irmãos, nós fomos salvos da condenação do pecado, isso tem a ver com o nosso passado, fomos salvos. E nesse processo de santificação, nós estamos sendo salvos no presente, durante a nossa caminhada, do poder do pecado em nossa vida. E no futuro, nós seremos salvos, de uma vez por todas, da presença do pecado na nossa glorificação. J. Adams, quando vai comentar a respeito desse versículo, desse texto, ele nos diz, e ele apresenta, inaugura aqui um termo muito interessante, onde ele fala que nós precisamos fazer uma amputação radical, quando se diz em relação ao pecado da imoralidade sexual. Essa amputação é uma parte vital da santificação, continua J. Adams. Nós precisamos deixar os nossos maus caminhos, isso faz parte desse processo de santificação. Esse texto aqui, continua J. Adams falando sobre Mateus 5, de 27 a 30, não se diz que nós seremos salvos pelas obras, não é isso que esse texto está dizendo. Nem por outro lado, ele também não está sugerindo, esse texto, que nós perderemos a nossa salvação, não é sobre isso. Antes de tudo, é um alerta poderoso do Senhor Jesus Cristo. Se não há nenhum tipo de preocupação em relação a esse pecado, se não há desejo de evitar de ofender a Cristo, se não há nenhum tipo de luta e confronto contra esse pecado em nossa vida, para evitar que no futuro a gente venha ter outros fracassos, ou se não há nenhum tipo de progresso nisso, atenção, então, não há evidência de salvação. Olha que alerta, irmãos, que alerta. E eu quero aqui colocar algumas propostas de tratamento, e é para todos, de toda e qualquer idade, irmãos, de 8 a 80, vamos colocar, primeira proposta, a gente precisa tratar esse pecado como se fosse um câncer espiritual. Primeiro, reconhecer que o nosso pecado precisa de tratamento, de arrependimento imediato, uma firme decisão de abandonar todo pecado de imoralidade. Segundo, nós não estamos sozinhos nessa luta. Essa luta não é para ser lutada sozinha. Essa luta é para ser lutada com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo, o nosso auxiliador. Portanto, coloque-se de joelho diante do Senhor e peça: Pai, me ajude nessa luta contra o meu pecado. Façamos aquela oração de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Terceiro, irmãos, que possamos ter sempre em nossa mente de qual é
O destino final daqueles que vivem deliberadamente nesse tipo de imoralidade é o inferno. O Senhor Jesus Cristo falou isso claramente. É o inferno, é o destino final. Quarto, elabore estratégias. Coloque estratégias. Precisamos tratar isso de forma radical, é uma amputação radical. Então faça uma lista, quais são os gatilhos? Quais são os gatilhos? Primeiro gatilho que eu coloco aqui, vou evitar ficar em lugares isolados com meu namorado, com a minha namorada. Cesse carícias, apenas permitidas por Deus para serem desfrutados dentro do leito conjugal. Namorados, escolha um livro cristão, agende uma vez por semana com a sua namorada, leia a respeito do livro, orem junto, isso é uma arma muito boa. Quais são os gatilhos? Sou casado, estou olhando de uma forma diferente uma pessoa no meu trabalho, cesse imediatamente isso, desde o começo, ampute de forma radical qualquer tipo de pensamento, qualquer olhar. Evite ficar sozinho com homens ou mulheres, se isso é motivo de tentação. Evite intimidades ou aproximação que lhe exponham a riscos. Você está avançado, ou está avançando em um relacionamento extraconjugal, o caminho certo é o inferno. Para que você vai destruir a sua família, os seus filhos, as próximas gerações? A palavra de Deus diz: arrependa-se, retroceda, peça ajuda a alguém. Se a internet nos faz cair em pecado, evite então ficar sozinho na internet. Coloque ali filtros, bloqueios. A internet não é um mal em si mesmo. Ela pode ser utilizada como instrumento de bênção, e tem sido como instrumento de bênção, pois é talvez um dos grandes, ou talvez um dos maiores instrumentos que Deus tem levantado para que o Evangelho alcance terras ainda não alcançadas, mas ao mesmo tempo ele é utilizado como instrumento de propagação da imoralidade sexual. Tudo depende do coração daquele que está navegando, tudo depende do quê? E de qual fonte nós temos alimentado os nossos corações? Como é que nós temos alimentado o nosso coração? Obviamente, Deus deu aqui os meios de graça. A teologia reformada fala a respeito desses meios de graça, que são instrumentos poderosos para alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, com a presença de Deus. E aqui eu vou citar alguns. A leitura da palavra de Deus é um meio de graça, a meditação, a oração, a comunhão entre os irmãos, a adoração pública do culto, a ceia do Senhor, o jejum, são meios de graças que podemos utilizar de forma poderosa para mortificar os nossos pecados. Participe de programações da igreja, participe de desafios de leituras bíblicas. Os homens da nossa igreja estão no desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Nós temos vistos testemunhos de homens conseguindo vitórias nessa área em razão da leitura bíblica de forma contínua. Façam jejuns, irmãos. Qual foi o último jejum que a gente fez? O mundo está descobrindo o jejum, os benefícios do jejum para o corpo, para a mente. E a gente precisa se lembrar que o jejum é de origem bíblica. Existe ordenação, um instrumento poderoso para o crescimento espiritual. Irmãos, precisamos cuidar dos nossos filhos, jogue aberto com eles. Precisamos lembrar aos nossos filhos que nós somos pecadores, que o nosso coração sempre é tendencioso para o mal desde criança. Precisamos ajudar os nossos filhos. Computador só na sala. Nada de ficar fechado nos quartos com o computador. Resgate essa autoridade, pais, em relação à vida dos seus filhos. Nós não podemos fazer de conta que isso não existe, que isso não vai alcançar a nossa família. Você lembra da estatística?
Mais de 60% teve o primeiro acesso entre 8 e 12 anos de idade. Cuide dos seus filhos. Como é que vai ser essa geração no futuro quando se casarem? E uma vez conversando com adolescentes, nós tínhamos ali 15 adolescentes e no meio da conversa, conversamos a respeito sobre acesso à pornografia e sobre vício. Dos 15, 14 disseram que lutavam contra o vício da pornografia via internet. Nós precisamos, irmãos, de forma urgente, resgatar o nosso culto familiar. A gente precisa se utilizar de todas as armas, de todos os instrumentos. Eu tenho dificuldade. Coloque, estipule uma vez, no mínimo, por semana, e vocês vão ver que poderoso vai ser no combate a esse tipo de pecado. É a nossa eternidade, irmãos, que está em jogo. O tratamento precisa ser iniciado imediatamente. Mas pastor, eu cometi coisas terríveis no passado. E eu quero lhe dizer, Jesus não condenou aquela adúltera quando os religiosos da época jogaram aos pés de Jesus. Ele simplesmente disse: vá e não peque mais, arrependa-se, vá e não peque mais. Foi o que o Senhor Jesus Cristo falou. Jesus resolveu o nosso passado para que pudéssemos mudar o nosso presente com vistas ao nosso futuro. Como parar, e aqui eu já encerro, irmãos, como parar esta ditadura da imoralidade sexual? Alguns cristãos até se incomodam e ficam temerosos. Como é que é? Ele está avançando, invadindo os nossos lares, então como nós podemos parar essa imoralidade sexual? Quando a gente vai para a Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê que toda vez que uma sociedade começou a se envolver e se afundar em meio à imoralidade sexual, foi seguida por juízo de Deus. Se a igreja fizer de conta que não está vendo isso, ouvindo isso, e se calar, e não utilizar das armas poderosas, então podemos esperar certamente o juízo de Deus. E diante desse avanço, dessa pauta ideológica, não precisamos temer, irmãos. Nós somos um exército poderoso, um exército que tem uma arma da oração, um exército que se coloca de joelhos e que ora constantemente pelos nossos filhos, pelos nossos netos, sobrinhos, pela nossa família. Um exército poderoso que possui a arma, que é a espada, que tem o poder de exortar, de educar, de animar, de alimentar espiritualmente. Nós somos esse exército poderoso que temos garantido a nossa vitória final. É um exército que avança, que ora e que não se cala diante do avanço do mal. Nós temos que decidir se queremos viver para este mundo ou para o mundo que há de vir. Nós precisamos decidir urgentemente se nós vamos seguir a multidão ou se vamos seguir ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos anime nessa luta.